Olá, tudo bem com você? Que bom que a gente está reunido aqui para estudar a palavra de Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você. Faz tempo aí que o pessoal não se vê, mas pelo menos a gente tem essa oportunidade aqui de estudar a Bíblia, de aprender um pouco mais. E aí eu queria convidar você para fazer uma oração para a gente começar. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui pedindo a sua presença, para que possamos compreender as suas verdades, aprender a sua palavra. Ilumine nossas mentes, nos dando concentração. E também, Senhor, esteja de forma especial com todas as famílias da igreja que têm diversos problemas, problemas de saúde, problemas da epidemia, problemas de relacionamentos, problemas também financeiros. Esteja com cada um de nós, Senhor, nos dando misericórdia e discernimento. É o que nós te pedimos e também te agradecemos em teu nome. Amém. Bom, vamos lá. Eu escolhi um tema que é bem conhecido de todos, mas eu acho que vale bastante a pena a gente analisar de novo, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela é extremamente curiosa porque Jesus ele conta a parábola. Se a gente for analisar mais a fundo, dá para dividir essa parábola em três partes. No começo ele conta a parábola, ele explica a parábola, tal, dá os detalhes, conta a história. Na segunda parte, ele explica por que ele está contando aquilo, qual a importância da parábola. E, por último, ele começa a dar a explicação do significado de cada parte da parábola do semeador. E aí eu queria que a gente analisasse um pouquinho mais a fundo, porque é interessante a forma como Jesus conta as parábolas, que aparentemente são parábolas bem infantis, são coisas bem simplórias, mas se a gente analisar a fundo, elas têm uma profundidade doutrinária muito grande. E eu acho interessante que todas as doutrinas básicas para a salvação de uma pessoa estão contidas nas parábolas que Jesus contou. Então, eu acho que vale bastante a pena a gente estudar essa parábola e entender o significado e pegar as lições para a nossa vida. Eu vou convidar você para ou abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui mesmo o capítulo 13 de Mateus. Eu vou ler aqui o capítulo 13, a partir do verso 1, e aí a gente já vai começar a desenvolver o tema e entender o que Jesus estava querendo dizer com aquilo tudo. Vamos lá. Mateus 13, verso 1. Vamos lá. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a primeira coisa que a gente precisa notar é que Jesus conta a parábola do semeador em 9 versos. A gente conhece como parábola do semeador, mas a maioria das pessoas diz que ela até poderia se chamar parábola dos solos. Porque se você reparar, ela fala mais sobre os tipos de solo do que sobre o semeador. O semeador não é o personagem principal nessa parábola. Tem algumas parábolas que ele é, mas nessa não. Nessa o personagem principal é o solo. O solo é o foco. O semeador ele é coadjuvante nesse caso. A semente também. Tem algumas que ele dá mais foco para a semente, outras mais para o semeador, e nessa ele fala mais do solo. E aí ele narrou a parábola. É uma parábola curta, tem 9 versos, bem simples de se compreender. E aí ele começa a contar. Agora a gente vai para o verso 10, do 10 ao 17. Do 1 ao 9 ele conta a parábola, do 10 ao 17 ele explica o porquê. E é que eu acho interessante a gente partir para esse raciocínio. Acompanha comigo Mateus 13, verso 10. Vamos lá. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem,
e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. E eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, e não ouviram, mas não ouviram. Aqui, Jesus ele começa a explicar por que essa parábola é tão importante. Até os discípulos perguntaram, por que o senhor fala tanto por parábolas, usando parábolas? E aí Jesus começa a falar, tem pessoas que veem e mesmo assim não entendem, enquanto outras, elas veem e compreendem. A parábola serve mais ou menos para cifrar uma mensagem. É como se fosse uma história que é tão simples, que algumas pessoas olham e falam, isso aqui é muito idiota, não faz sentido nem me aprofundar. E ela acaba nem entendendo o sentido da parábola, de tanto que ela subestima a parábola. Enquanto outras falam, essa história é simples, mas deixa eu entender. E quando ela começa a estudar a parábola, ela percebe que ela não é tão simples assim. Ela é fácil de memorizar, mas ela tem uma série de significados profundos por trás. Então a parábola ela é uma coisa que os orgulhosos olham e não dão nada para ela, por isso que eles não entendem, enquanto as pessoas humildes elas se aprofundam, não subestimam a parábola e acabam entendendo significados doutrinários bem profundos, porque elas não acharam a parábola idiota e não subestimaram o sentido dela. Então Jesus chega e fala, a pessoa simples ela tem uma atração para a parábola, não subestima e acaba entendendo o que Deus está querendo dizer. Esse é o porquê, porque tem pessoas que são orgulhosas e que não vão conseguir compreender, por mais simples que ela seja. Talvez até porque ela seja muito simples, porque ela parece ser muito simples. E aqui Jesus dá o porquê de 10 a 17. E aí, se a gente continuar estudando, Mateus 13, 18, ele começa a terceira parte da parábola, que é explicar o significado de cada parte da parábola. Aqui a gente vai estudar, ler por partes, para entender cada parte dela e tentar pegar alguma aplicação para a nossa vida. Vamos lá, Mateus 13, 18, olha o que diz. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus ele começa a dizer o que significa o primeiro tipo de solo. Então o semeador está saindo por aí para semear e a semente, uma parte da semente cai num tipo de solo que é o caminho. Esse é o primeiro tipo de solo. E o caminho, do mesmo jeito que hoje ele precisa ser o mais duro possível para facilitar a passagem de pessoas, para facilitar a passagem de cavalos, carruagens, nos nossos dias carro, naquele tempo também era. Hoje a gente tem o asfalto. Naquela época não existia asfalto. Mas as pessoas faziam de tudo para brita, pedra, achatar o solo para que ele ficasse o mais plano e duro possível, para que facilitasse a passagem das pessoas, dos animais. Isso aí era muito importante na época deles, da mesma forma que é hoje. Então, quando Jesus fala que a semente caiu no caminho, ele está querendo dizer que ela caiu num solo extremamente duro, que não tem condição nenhuma da semente germinar. Então, ele mesmo diz o que acontece. Quando a semente cai nesse solo, que a gente já falou que é duro, não tem como ele germinar. O que acontece? Vêm as aves e levam embora. Então, ele mesmo diz que não tem como essa semente germinar nesse sentido. E ele explica o que é o significado desse caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Quando você vai lá no comecinho de Mateus, você percebe que a semente cai no solo e como não tem como ela germinar, as aves vêm e levam a semente embora. Então, as aves significam o maligno nesse caso. E ele diz, quando alguém ouve a mensagem e não a entende. Aqui é preciso fazer uma pausa, porque Jesus não está falando de entender no sentido de
ouvir e não conseguir compreender o sentido. Ele está falando de não aceitar, tá? Que o sentido é não aceitar. A pessoa ouve e ela não aceita. Jesus está falando de um grupo de pessoas que é descrente. Tem algumas pessoas que elas ouvem e simplesmente elas não concordam. Elas não aceitam o que está sendo dito. Elas dizem, não, isso aí não faz sentido nenhum para mim. Eu não acredito na Bíblia, eu não acredito em Jesus, eu não acredito nessa religião ou eu não acredito nessa interpretação. E, obviamente, todo mundo tem esse direito. O próprio Deus deu esse direito das pessoas de não acreditarem e nunca isso vai ser tirado. A questão é a seguinte, não tem como uma pessoa que ouve uma mensagem e não acredita naquilo ser tocada em nenhum momento. Essa forma mais superficial. Ela nem é emocionada, ela nem começa a pensar sobre isso. Aqui, em Atos 7:58, eu trouxe um exemplo de uma pessoa que tinha esse problema para a gente tentar entender. Atos 7:58 é o que diz. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Você deve conhecer essa história. Saulo, ele era um judeu ferrenho e a grande missão dele era perseguir cristãos. E ele estava convicto disso, de que os cristãos eram inimigos de Deus e por isso precisavam ser perseguidos. E Paulo era jovem naquela época. Aqui o apedrejamento é o de Estevão. E é uma coisa curiosa, porque imagina, depois que tudo isso acabar, no céu, Estevão encontrando Saulo, que foi um dos seus perseguidores, mas ele não sabia que Saulo se tornou um dos maiores cristãos também. Mas naquela época, Saulo, ele era um inimigo do cristianismo convicto. E quando a pessoa ela não acredita, não tem como ela ser tocada. Tem vários outros exemplos na Bíblia. Se você parar para ver, o faraó no Egito. Ele é um exemplo clássico de uma pessoa que tinha um coração extremamente duro porque ele tinha convicção total de que aquela história toda não fazia sentido, de que o nosso Deus não era verdadeiro, de que os dele eram. Os fariseus também tinham um coração duro. Nabucodonosor, por muito tempo, teve um coração duro. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber de vários exemplos de pessoas que tinham um coração bem parecido com o que Jesus está narrando, que era o caminho duro, que não tem como germinar nem um pouco, e as aves vêm e levam embora, e não tem como ter nenhuma transformação num ambiente desses. Vamos avançar. Mateus 13, 20 e 21, para entender o significado do segundo tipo de solo. Vamos lá, verso 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, que é o segundo terreno, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então aqui é um segundo tipo de solo. Primeiro era o caminho, que é caracterizado por ser muito duro, logo não tem nem como a semente germinar, as aves levam embora. Aí vem o segundo tipo de caminho, que é a pedra. A pedra, ela tinha terra em cima, então tinha como a semente germinar um pouco. Então essa é a grande diferença. Jesus vai fazendo gradativamente relatos de situações em que a semente vai cada vez mais germinando. Primeiro é no solo duro, que não germina nada. Segundo, é na pedra, que tem terra em cima. Então ela chega até a germinar um pouco. Só que como a pedra é muito quente, acaba sufocando e a planta não consegue crescer também porque não tem profundidade suficiente para a raiz se emaranhar. Você percebe? O segundo tipo de solo, que é o solo pedregoso, representa aqui pessoas que sofrem tribulação ou perseguição e por isso elas abandonam tudo. E ele fala, o próprio Jesus diz, sabe aquela pessoa que ela entra na igreja e diferente da primeira, ela se sente extremamente tocada, ela chora, a música mexe com ela, ela fala, nossa, por que eu não cheguei aqui antes? Ela senta no primeiro banco, ela ouve o pastor, ela vai conversar com as pessoas depois, ela pede batismo, ela se comove com o sermão, ela chora no apelo. Ela é o tipo de pessoa que ela tem um contato com Deus, e esse contato ele é sincero, mas ele é superficial. Ela recebe a palavra de Deus com alegria. Só que no momento em que ela sofreu a primeira perseguição, a primeira tribulação, o primeiro contratempo, ela simplesmente desiste daquilo porque ela não estava suficientemente preparada para uma missão dessas.
Ela não tinha calculado o custo, não tinha calculado o risco, e ela simplesmente abandona tudo porque aquilo é muito pesado para ela. Então tem pessoas que não concordam, que é o primeiro grupo, e pessoas que não suportam, que é o segundo grupo. Tem um exemplo na Bíblia interessante que você vai encontrar em Mateus capítulo 26, verso 69. Eu acho que ele exemplifica bem o tipo do solo pedregoso, de pessoas que se empolgam e depois elas dão para trás. Olha o que diz Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que dizia: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você provavelmente conhece Pedro. Pedro era um exemplo clássico de solo pedregoso. Pedro recebia a palavra de Jesus no momento em que ela era dada. Ele se emocionava, ele chorava, ele fazia promessas, ele dizia que jamais abandonaria, que morreria por Jesus, que ele não precisaria morrer. Pedro ele era extremamente emotivo. Pedro, se tivesse nos nossos dias, ele chegaria na igreja, sentaria no primeiro banco, choraria com o sermão, se emocionaria com a música, pediria para ser batizado, ele era cabeça quente, ele fazia as coisas no calor do momento. Só que esse tipo de pessoa, que às vezes é emotiva, mas é superficial, no momento que surge o primeiro problema, ela foge. E Pedro aqui é um exemplo clássico. Pedro, na hora que apertou o cinto para ele falou: Eu não sei do que vocês estão falando. E as pessoas continuaram interrogando e ele falou: Eu vou ficando cada vez mais bravo, não sei, até amaldiçoar, jurar e dizer como se ele odiasse Jesus. Ele não conhece esse homem. Pedro é o exemplo clássico do solo pedregoso. Pessoas que, diante de coisas ruins, elas abandonam. Tem um texto que eu gosto bastante de exemplificar essa situação, que está em Lucas 14, 28. É Jesus falando sobre pessoas desse tipo. Olha o que ele diz. Lucas 14, 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e ele não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus, ele é o primeiro a dizer: você quer entrar nesse negócio de cristianismo? Ótimo, você não precisa fazer nada para ser salvo, mas você precisa avaliar o preço. Você precisa entender qual é o custo para a sua vida. Porque senão você vai ser igual uma pessoa que começa a construir uma torre e não tem dinheiro para terminar. E aí eu pergunto para você, uma torre quase 80% construída, ela tem 80% do custo praticamente. Mas qual é o benefício de uma torre 80% construída? Nenhuma. Então Jesus está querendo dizer, se você não avaliar o custo, é como se você morresse na praia. Você vai ter todos os custos e nenhum benefício. De que adianta você ficar a vida inteira renunciando a coisas, sofrendo provações, tribulações, sendo perseguido e no final da vida desistir de tudo? Você vai ter tido esse custo do cristianismo, mas não vai ter tido nenhum benefício. É igual você ficar 4 anos na faculdade e no último semestre você desistir de tudo.
Não existe 99% formado. Ou você tem o diploma, ou você não tem. E aí você teve todos os custos, teve madrugadas a fio estudando, o dinheiro da mensalidade, o dinheiro do transporte, o tempo que você perdeu e qual é o benefício que você tem? Nenhum. É Jesus dizendo isso. Avalie o custo antes, para você não desistir. Porque pessoas como o solo pedregoso, elas se emocionam, vão e depois elas desistem porque não têm condições de suportar os problemas que o cristianismo pode trazer eventualmente na sua vida. Vamos para o terceiro tipo de solo. Mateus 13, 22. Olha o que ele diz aqui. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, que é o terceiro tipo de solo, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui Jesus fala de um terceiro tipo. O primeiro é o caminho de uma pessoa que tem um coração duro, que não acredita, e ela nem germina. O segundo é a pedra que se emociona e começa a germinar, mas de repente vem o calor da pedra, a dureza da pedra, a superficialidade, e ela desiste de tudo porque ela tem medo dos problemas. E aí vem o terceiro tipo, que é bem interessante, que é o espinho. Não é uma pessoa que abandona por causa de coisas ruins. É uma pessoa que abandona por causa de coisas boas. É aí que Jesus diferencia. Tem o mundo, tem os prazeres, tem as riquezas, a tentação, o pecado. E essa pessoa ela não tem descrença, ela não tem provação, mas ela tem tentações, ela tem coisas boas diante dela, não coisas ruins. E essas coisas brilham diante dos olhos dela e ela resolve abandonar o cristianismo por causa dessas coisas aparentemente boas. Então, tem um exemplo clássico na Bíblia, tem vários, mas eu acho que esse é bem conhecido, Juízes 16, verso 4. Olha o que diz. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão, conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Aqui, Sansão é um exemplo clássico de um homem consagrado a Deus, separado, que tinha que ter uma vida totalmente diferenciada, e ele falhou em vários aspectos da sua vida, fazendo de tudo que ele não devia, deixando o próprio eu se sobressair, com um ego inflado, ficando com várias mulheres, se envolvendo com pessoas de má companhia, e ele no final da sua vida acabou em maus lençóis, porque ele confiou em quem não devia e deixou de confiar em quem ele podia ter confiado. Sansão é um exemplo clássico disso, mas a Bíblia tem vários outros. Se você parar para ver, o jovem rico, ele foi procurar Jesus, ele tinha um interesse por religião, mas quando Jesus mostrou que ser cristão talvez signifique renunciar às suas próprias riquezas, ele imediatamente perdeu a vontade, porque é como se a semente tivesse sido plantada num solo espinhoso. Ela até cresce às vezes até mais do que na pedra, mas ela é sufocada pelo espinho que representa as riquezas, os prazeres desse mundo. E isso é uma questão muito séria. E aí Jesus vem com o quarto tipo de solo, que também é muito interessante. Verso 23 de Mateus 13, olha o que diz. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Aí Jesus começa a falar do último tipo de solo, que é finalmente a pessoa que ouve a mensagem, entende, aceita, não está nem aí para as coisas ruins que isso pode acarretar, também não está tão preocupado com as coisas boas que ela vai perder, e ela simplesmente aceita a palavra de Deus e coloca ela no seu coração e a cumpre. Tem um exemplo que eu acho que ele é fantástico para ilustrar exatamente esse tipo de solo. A gente vai encontrar ali em Lucas 23, 39. Lucas 23, 39 é o que diz. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo,
você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: eu te garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Na verdade, eu te garanto hoje estarás comigo no paraíso. Aqui, a história do ladrão da cruz, dos dois ladrões da cruz, é muito interessante. Primeiro que os dois estavam ali e começou um diálogo interessante. Primeiro, o ladrão mau, que a gente costuma falar, ladrão mau e ladrão bom. O ladrão mau, ele chega para Jesus e diz: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Ele vem de uma forma extremamente irônica, blasfema, deixando a entender que ele não acreditava que Jesus era o Cristo, porque se ele fosse, quem não salvaria a si mesmo se tivesse poderes? É isso que ele está dizendo. E aí no verso 40 o outro criminoso chega e o repreende e fala: você não teme a Deus, estando sob a mesma sentença? Ele fala, é como se você está blasfemando para esse homem, é como se você estivesse blasfemando para Deus. Então ele reconhece que Jesus é o Cristo. E aí no verso 41 começa uma estrutura interessante, porque ele fala: nós estamos sendo punidos com justiça, quer dizer, nós dois merecemos o que nós estamos recebendo. Mas esse Jesus, ele não é culpado, ele não devia estar aqui, ele não fez nenhum mal. E aí ele se volta para Jesus e fala: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. Aqui a estrutura da forma como o ladrão da cruz aceita a palavra é interessante. E por que eu não escolhi outra pessoa? Porque o ladrão da cruz se converteu em segundos, de forma simples. E às vezes a gente acha que a conversão é algo complexo. E aqui a gente aprende que não é. Porque se esse ladrão, que era uma pessoa má, ele não era um ladrão bom, ele era um ladrão mau, mas ele conseguiu aceitar a palavra de Deus em poucos segundos, com uma estrutura muito simples. Primeiro, ele reconheceu a sua culpa. Ele chegou para Jesus e falou: nós dois, eu e o outro ladrão, a gente merece estar aqui. Então, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele reconheceu a sua própria culpa. Isso já é muito difícil para todos nós. Muitos de nós achamos que os nossos problemas são culpa dos outros, que essa vida de pecado é culpa de Adão e Eva, mas eu não tenho culpa nenhuma do que eu estou vivendo. Talvez você não tenha culpa do mundo ser um mundo de pecado, mas você é uma pessoa que nasceu em pecado, mesmo não tendo culpa disso, você carrega essa culpa. E é isso que precisa ser entendido. E o ladrão da cruz mostra isso pra gente. A segunda coisa que ele fez, depois de reconhecer a culpa dele e do companheiro, foi reconhecer a justiça de Cristo. E aí a gente traça um contraste. Primeiro eu sei que eu sou culpado. Depois eu me lembro que Jesus é inocente. Ele é justo e inocente. Logo, existe um contraste muito grande entre mim e Cristo. Cristo é justo, Cristo é inocente. Eu sou pecador, eu sou culpado. E esse contraste é importante na hora de entender a palavra de Deus e na hora de se relacionar com Cristo. E por último, depois de reconhecer a própria culpa, depois de reconhecer a justiça de Cristo, ele fala: lembre-se de mim. Ele simplesmente pede para ser lembrado. E aqui me parece que a forma como o ladrão da cruz entendeu a mensagem é um exemplo para todos nós. Afinal de contas, para ser salvo eu preciso reconhecer que eu sou culpado, que eu carrego essa culpa e que não há nada que eu possa fazer para me livrar dela. Segundo, eu preciso reconhecer que Jesus é inocente e que ele é justo e que eu sou completamente diferente dele. Ele está muito acima de mim, ele é puro e perfeito e eu sou pecador e dependo dele. E por último, eu preciso, entendendo esse contraste, pedir para que ele se lembre de mim. E aí eu vou ser salvo. Em poucos minutos, esse diálogo foi traçado, esse raciocínio foi estruturado e Jesus respondeu para ele que garantia que ele estaria no paraíso com ele. E esse é um exemplo para todos nós. Quando nós saímos por aí, nós temos que falar para os outros. Não que eles são culpados também, mas nós todos somos culpados. Às vezes a gente sai e fala: você é culpado, você é pecador
e você está perdido. Mas às vezes a melhor forma seria: você é culpado, você é pecador, eu sou culpado, eu sou pecador. Todos nós estamos no mesmo barco, todos estamos sujeitos e ninguém é melhor do que ninguém. Jesus, ao contrário. Jesus, ele é puro, ele é justo, é inocente. E agora que nós entendemos esse contraste, vamos pedir para que ele se lembre de mim. Talvez seja uma forma mais adequada de se pregar o evangelho. Eu separei um texto de Ellen White, que, na minha opinião, ele dá um conselho prático para que a gente consiga entender essa questão da salvação e da aceitação da palavra de Deus, porque todos nós brigamos o tempo todo com o nosso próprio eu, com o nosso próprio ego, às vezes por causa da nossa descrença, às vezes por causa da nossa dureza de coração, do nosso medo de perder ou da nossa vontade de ganhar. E Ellen White, inspirada por Deus, dá um conselho que eu acho que vale muito a pena a gente comentar aqui. Eu vou ler Caminho a Cristo, página 47. Presta bem atenção. Muitos indagam: como devo eu fazer a entrega do próprio eu a Deus? Desejais entregar-vos a Ele, mas sois faltos de poder moral, escravos da dúvida e dirigidos pelos hábitos de vossa vida de pecado. Vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar. Mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força de vontade. Esta é o poder que governa a natureza do homem, o poder da decisão ou de escolha. Tudo depende da reta ação da vontade. O poder da escolha deu Deus ao homem. A ele compete exercê-lo. Não podeis mudar vosso coração. Não podeis por vós mesmos consagrar a Deus as vossas afeições. Mas podeis escolher servi-lo. Podeis dar-lhe a vossa força de vontade. E ele, então, operará em vós o querer e o efetuar, segundo a sua vontade. Desse modo, toda a vossa natureza será levada sob o domínio do Espírito de Cristo. Vossas afeições centralizar-se-ão nele. Vossos pensamentos estarão em harmonia com ele. Aqui ela fala de forma maravilhosa do desespero que a pessoa tem em entregar o próprio eu a Deus. O desespero de tentar e de não conseguir. E ela fala: vocês precisam entender o que é a força de vontade. A força de vontade é um presente que Deus deu para o homem e a gente precisa entregar tudo para ele. Devolver essa força de vontade. Consagrar nossas afeições. Entender que Deus está para nos ajudar não só a fazer as coisas, mas também a querer. E essa vontade não vem do nada. Ela vem aos poucos, com uma caminhada cristã. E é isso que Deus está querendo dizer para a gente hoje. Talvez você tenha vários problemas diante de Deus. Você tenha várias interferências. Da mesma forma que na parábola do semeador, tinha várias coisas atrapalhando a semente germinar. Às vezes ela caía no solo muito duro e aí vinha a ave e levava embora. A ave estava atrapalhando. Às vezes ela era plantada perto da pedra e a pedra atrapalhava, porque ela aquecia muito, impedia a raiz de germinar, e isso era um empecilho. Às vezes o espinho atrapalhava. Todas as vezes em que a semente não brotou, é porque tinha alguma coisa atrapalhando. E aí o que eu digo para você hoje, meu apelo para você hoje é o seguinte: talvez você esteja sendo atrapalhado pelas suas ideias. Talvez você seja uma pessoa de opinião forte, que não aceita estar errado, e que gosta de discutir com os outros, e que gosta de fazer as coisas do seu jeito. Isso para com o seu próximo e às vezes até para com Deus. Caim era assim. Caim adorava a Deus. Não diga que Caim era um ímpio que não queria saber de Deus. Ele era um ímpio, mas ele tinha uma vida religiosa. Só que ele queria adorar a Deus da sua maneira. Esse era o problema. Quando o povo de Israel construiu o bezerro de ouro, eles estavam adorando a Deus da sua maneira. Só que eles idolatravam mais as ideias deles do que o próprio Deus. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você esteja sendo atrapalhado
pelas suas próprias ideias, pelas suas próprias opiniões fortes, que ficam acima dos outros, que ficam acima do próprio Deus. Talvez não seja esse o seu caso. Talvez você seja uma pessoa que seja atrapalhada pelas coisas ruins. Quando o dinheiro falta, quando o seu emprego vai embora, quando a sua saúde começa a vacilar, quando os exames ruins começam a chegar, a sua fé se abala e você pensa em desistir de tudo. Seu medo de perder é muito maior do que o seu amor por Deus. Talvez não seja esse o seu caso. Talvez o que te atrapalhe não sejam as suas ideias, não sejam as coisas ruins, mas sim as coisas boas. O dinheiro, os carros, o sucesso, a sua vida livre, independente, o seu emprego que às vezes passa por cima dos princípios, os seus negócios que às vezes não são tão honestos assim. Você me entendeu? Qualquer uma dessas três coisas podem verdadeiramente te impedir de entender a palavra de Deus. E algumas pessoas falam, poxa, mas o ladrão da cruz ele se converteu muito rápido e ele provavelmente é o cara mais sortudo do mundo, porque ele viveu uma vida do jeito que ele quis e nos 45 minutos do segundo tempo ele conheceu Jesus e ele aproveitou a vida e ao mesmo tempo se salvou. Mas eu acho essa visão completamente deturpada. Quando a gente fala do ladrão da cruz assim, é como se estivesse olhando ele de uma perspectiva mundana, como se ele fosse um privilegiado. Mas eu imagino que o ladrão da cruz estava lá, pregado na cruz, junto com Jesus, pensando, poxa, por que eu não conheci esse homem antes? Quanto tempo eu perdi? E nós achando que ele ganhou tempo, mas ele, na verdade, perdeu tempo. E ele sabia disso, porque ele queria ter estado com Jesus antes. Porque no momento em que ele o viu, ele o reconheceu. O ladrão da cruz não é um privilegiado. Ele é um azarado, porque conheceu a Jesus muito tarde. Não tarde demais, mas ele queria ter conhecido antes. E uma outra coisa que eu queria falar para encerrar é que Saulo, Pedro e Sansão são exemplos de caminho duro, são exemplos de solo pedregoso e são exemplos de espinhos. Mas todos os três se converteram. Saulo, ele deixou de ser um solo duro quando ele entendeu o que Jesus queria dele. Pedro, ele também tropeçou diversas vezes na vida, como todos nós tropeçamos. Mas em algum momento ele se converteu e entendeu o que Jesus queria dele. Tanto que ele se tornou um dos grandes pais do cristianismo e as provações pararam de afetá-lo. Ele começou a ser perseguido, ele inclusive foi morto, mas ele jamais renunciou a Jesus depois disso. E Sansão, ele no final da sua vida também entendeu que as coisas boas não são tão boas assim sem Jesus. E todos esses três exemplos acabaram se convertendo e acabaram aceitando a palavra de Deus. O meu recado para você hoje é: reconheça a sua culpa. Todos nós somos culpados, todos nós somos pecadores. Faça como o ladrão da cruz. Reconheça também, em segundo lugar, a justiça de Cristo, porque ele é justo e inocente. E quando você entender a sua pecaminosidade diante da justiça de Cristo, você vai entender o contraste. Você está aqui, Jesus está aqui. A distância de vocês é muito grande. Logo, como você sente essa diferença, esse contraste, você começa a pedir: Senhor, lembre-se de mim. Eu não tenho mais nada para te dizer. Eu não posso ficar aqui argumentando que eu mereço. E o ladrão da cruz também não fez isso. Ele só falou: lembra de mim, por favor, porque eu sou culpado, pecador, e o Senhor é justo e puro e inocente. Lembra-se de mim. Eu não tenho mais nada para te dizer. E para encerrar, eu queria ler Romanos 8:38, que eu acho que ele resume de forma perfeita o que a gente está dizendo aqui. Romanos 8:38 diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu acho que não precisa nem dizer mais nada. Paulo ele é bem claro em dizer que nem coisas ruins, nem coisas boas, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Basta nós querermos. Nada consegue ficar entre o nosso livre-arbítrio e Cristo. Basta nós desejarmos. Meu apelo para você hoje é: deseje isso, faça como o ladrão da cruz.
de forma simples, reconheça sua pecaminosidade, reconheça a grandeza de Cristo e peça para ser lembrado. E com certeza, Ele vai se lembrar de você. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor dá a sua palavra, nos ilumina, enche nosso espírito de esperança e queremos te pedir que continue sendo assim, Senhor. Obrigado porque nós às vezes temos o coração duro, nós às vezes recusamos a sua palavra por coisas boas ou coisas ruins, mas nós podemos ser um solo produtivo. Basta reconhecermos nosso pecado, a sua justiça e pedirmos para que o Senhor lembre da gente. Queremos te pedir agora, Senhor, lembre-se de nós. Nós não merecemos, mas por favor, lembre-se de nós. Seja com cada família que está sofrendo com problemas financeiros, problemas de saúde, problemas de relacionamento, diante das tentações do mundo, diante desse mundo caótico e bagunçado. Nos dê a sua paz, a sua companhia. É o que te pedimos e também te agradecemos. Em teu nome, amém. Um bom sábado a todos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Fala, Senhor. Não tenho nada a te oferecer, somente coração impuro e pecador, mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma, Senhor, toma tudo que nós temos. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Pensamentos, meus dons e meus bens. Toma, Senhor, toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde